Juízes capítulo 5. A poesia e o cântico de Débora. Naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahvé o Senhor. Observemos aqui nessa Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo, estaremos lendo aqui o comentário nesse momento. Comemorar um feito nacional com poesias e cânticos era prática comum. Êxodo 15, 1 ao 18, Números 21, 27 ao 30. Como nos exemplos proporcionados pelo, entre aspas, livro das guerras de Yahvé, Números 21, 14. Livro das guerras de Yahvé. Números 21, 14. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: o que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. Veja aqui no comentário, o livro das guerras do Senhor é mencionado somente aqui no Antigo Testamento. Deste livro não restou nenhuma cópia hoje. Supõe-se que era uma antiga coletânea de cânticos de lutas e guerras de autoria do próprio Moisés e seus amanuenses, entre parênteses, escrivão, em louvor a Yahvé, o Elohim, Deus dos exércitos de Israel. Aí fala que o cântico do versículo 17 é um fragmento desta obra. Versículo 17. Foi quando todo Israel entoou este cântico, : Jorrai água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e os líderes do povo abriram em bastões de comando e seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná. Veja aqui. Então nós vimos o cântico, do versículo 17, que acabamos de ler, é um fragmento desta obra. Há mais alguns livros citados na Escritura e que não foram considerados canônicos. Nas suas pontuais citações foram usadas pelos autores inspirados, como o livro de Jassar, livro dos justos, Josué 10:13. O sol parou e a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está isto escrito no livro de Jassar, dos justos? O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte, quase um dia inteiro. Veja aqui. Toda a comunidade que se aplica à exegese e tradução dos manuscritos nas línguas originais, abre parênteses, hebraico, aramaico e grego, fecha parênteses, como o Comitê da Tradução da Bíblia King James e as sociedades bíblicas em geral, são unânimes em afirmar que esse versículo está faltando na Septuaginta, a mais antiga e notável tradução de todo o Antigo Testamento para a língua grega, por um lapso dos antigos copistas. O livro de Jassar, entre parênteses, justos, ou heróis, é um antigo das guerras de Israel em forma de poesia hebraica, segundo Samuel 1:18, Juízes 5:1 ao 31, que estamos lendo lá. Mas nunca foi considerado como escritura bíblica, no sentido canônico do termo. Nunca foi considerado escritura bíblica no sentido canônico do termo. Quanto ao incrível fenômeno observado em princípio, não existe até hoje qualquer motivo para se rejeitar a interpretação literal desse evento em função de um entendimento mais poético ou simbólico. Deus sempre fez e sempre fará portentosos sinais para os quais os cientistas não terão melhor explicação do que a simples informação bíblica. Afinal, para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. O termo hebraico doman, além de significar, entre aspas, detente, igualmente tem o sentido de, entre aspas, silencia-te, entre aspas, termina e, entre aspas, paralisa. Voltando em Juízes, então nós lemos, comemorar um feito nacional com poesias e cânticos era prática comum.
como nos exemplos proporcionados pelo livro das guerras de Yahvé, Números 21:14, e no livro dos justos, Josué 10:13. Nós já lemos. Grandes coletâneas de poemas e cânticos de louvor a Deus por suas vitórias nas inúmeras batalhas de Israel. O Cântico de Débora, um dos poemas mais antigos da Bíblia, ressalta os pontos centrais do episódio histórico. Êxodo 15, 1 ao 18, 1 Samuel 2, 1 ao 10. Vamos ler Lucas 1, a partir do versículo 46. Onde fala Magnífica, o Cântico de Maria. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Versículo 48. Pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu favor, santo é seu nome. Versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu braço, dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Versículo 54. Ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia infinda, a favor de Abraão e sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. Veja só aqui. Então declarou Maria: Engrandece minha alma ao Senhor. No comentário aqui, Maria e não Isabel, como sugerem algumas versões, na plenitude do Espírito Santo, a exemplo de Ana, 1 Samuel 2, 1 ao 10, louva ao Senhor. Maria louva ao Senhor por sua graça e misericórdia para com todos, especialmente para com os humildes e desprotegidos. A tradição da igreja transformou esse cântico, entre parênteses, salmo, num hino conhecido como Magnificat, pois na tradução desse texto em latim, na Vulgata, a primeira palavra é Magnificat, que significa engrandece. Aí nós lemos aqui, versículo 52, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Veja aqui, Maria, usando uma forma de expressão profética, refere-se às maravilhas que a vinda de Cristo, o Messias, produziria. Tiago 5, 1 ao 6. Deus supre os famintos de bênçãos espirituais e bens materiais, de pão e justiça. Efésios 1:3 com 1 Samuel 2:5. Especialmente quando eles aprendem o que é, entre aspas, temer ao Senhor. Entre parênteses, viver em harmonia e respeito à vontade revelada de Deus na sua palavra. Tiago 5. Advertência aos poderosos. E agora prestai atenção, vós os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, as vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, e, assim como o fogo vos devorará a carne, tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Veja só, a riqueza é uma bênção adicional, quando recebida por um coração que ama a Deus e seu reino. Tiago, entretanto, faz um parêntese
em sua carta para prevenir os ricos não cristãos de que o seu fim está próximo. A arrogância e o sentimento de exagerada confiança que exibem por causa do acúmulo de bens que possuem são meras ilusões passageiras. São meras ilusões passageiras. O Antigo Testamento, em muitos momentos ao longo da história, faz declarações semelhantes. Isaías 13, Isaías 23, Jeremias 46. As roupas, normalmente confeccionadas em tecidos finos e exclusivos para clientes exigentes e adornadas com ouro e pedras preciosas, sempre foram um sinal de requinte e poder no Oriente. Atos 20, 33. Aí nós lemos aqui, eis que o salário dos trabalhadores que ceifavam os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja aqui, a expressão Senhor dos Exércitos, em grego transliterado, Sabaoth, aparece na Septuaginta como, entre aspas, todo-poderoso, Romanos 9, 29, Isaías 1, 9. Tiago encoraja os crentes que estão sofrendo sob o domínio dos ricos ímpios a exercerem a makrotumesat, em grego uma espécie de, entre aspas, paciência confiante no arrependimento dos injustos e expectativa da parousia, expressão original grega usada para indicar a visita oficial de um rei a uma cidade dentro do seu domínio. Romanos 2,4, 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9. Termo que passou a designar, entre aspas, o glorioso retorno do Senhor. 1 Tessalonicenses 4,15, 2 Tessalonicenses 2,1. Em Israel, as chuvas do outono surgem em outubro e novembro, pouco depois de semeados os grãos, e as últimas chuvas da primavera ao final de abril, alguns dias antes da colheita. Deuteronômio 11:14. Jeremias 5:24. Voltando então em Juízes, versículo 3, continuando. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai a Yahvé, celebrai, e sobre Yahvé comporei e cantarei, Yahvé, o Deus de Israel. Versículo 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom e a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gotas e as nuvens desfizeram-se em chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahvé, o Deus de Israel. Versículo 6. Nos dias de Sangar, filho de Anacte, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos, e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Versículo 7. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que se levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. Versículo 8. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Versículo 9. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor. Então nós lemos aqui, versículo 7. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que se levantaste, ó Débora. Até que levantaste para ser mãe de Israel. Veja só, Débora, ou Deborá, foi a única mulher juiz entre todos os juízes de Israel. Conforme a tradição, as mulheres eram relegadas em segundo plano na estrutura tribal de Israel. Entretanto, Yahvé encheu Deborá com seu espírito, e logo seu carisma foi reconhecido por todos. Por isso também Baraque a procurou. A vitória de Débora sobre o comandante de um exército cananeu chamado Cícera, narrada em prosa no capítulo 4, que nós lemos aqui de Juízes, e celebrada em cânticos no capítulo 5, que estamos lendo agora, revelou a sabedoria
a fé e a coragem dessa serva do Senhor, na ocasião da ameaça cananeia proveniente do norte. O povo de Israel foi incapaz de unir forças para reagir, até que Débora os conclamou à batalha do Senhor. Como os guerreiros de Israel não tinham coragem para enfrentar um inimigo, a glória do triunfo foi atribuída a uma mulher, não israelita, Jael, versículo 21. Aí, continuando aqui, Juízes, versículo 9, vou estar lendo novamente em diante. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor. Versículo 10. Vós que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas, considerai. Versículo 11. Escutai. É uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pôde descer para as suas cidades. Versículo 12. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Vamos ler o Salmo 57. O perfeito refúgio está em Deus. O mestre de canto, de acordo com a melodia, não destruas, um hino de Davi, quando fugiu de Saul e abrigou-se numa caverna. Vamos ler aqui no verso 7 em diante. Meu coração está disposto a Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. Desperta, minha alma, harpa e saltério, despertai, quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações te cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com tua glória. Davi, pela fé, celebra o livramento que vem do Senhor. Isaías 51, 9. Isaías 51, 17, Isaías 52, 1. A expressão original hebraica, kabud, significa, entre aspas, alma. Kabudi, quando usada em paralelo com os elementos vitais do ser humano. Todo crente que consegue sintonizar-se com a vontade de Deus terá motivos para cantar louvores a Deus. Sejam quais forem as circunstâncias pelos quais estiver passando, pois o Senhor cuida com carinho de todos, especialmente de seus filhos amados. João 1,12. Todo crente que consegue sintonizar-se com a vontade de Deus terá motivos para cantar louvores a Deus, seja em qualquer circunstância pelo qual estiver passando, pois o Senhor realmente cuida com carinho de todos, especialmente aos filhos que ama. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Voltando em Juízes, então nós lemos o versículo 12. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Versículo 13. Então os nobres de fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, cooperou com Baraque contra a tirania dos poderosos. Versículo 14. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros, depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que conduzem o bastão de comando. Versículo 15. Os príncipes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque.
Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Versículo 16. Por que te sentaste, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvires os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Versículo 17. Se é porque Ruben estava distante do local da guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Asser teve razão em não vir, afinal, mora no litoral e habita em cidades não muradas. Versículo 18. O povo de Zebulon arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali nas batalhas dos altos campos da região. Versículo 19. Os reis vieram e combateram. Os reis de Canaã guerrearam em Taanac, junto às águas de Megido, contudo não conseguiram levar prata alguma, despojo nenhum. Versículo 20. Até mesmo as estrelas lutaram. Deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Cícera. Versículo 21. O rio Quisson os levou, o antigo rio, o rio Quisson. Avante, minha alma, marcha com ousadia e determinação, sê forte. Versículo 22. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra. Galopavam os seus corcéis. Versículo 23. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai os seus habitantes. Porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Versículo 24. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Eber, o queneu. Seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Lucas 1:28, onde Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Está aqui como referência cruzada. Nós vamos ler versículo 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e ao se aproximar lhe declarou. Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Veja aqui no comentário, em algumas versões traduzidas a partir da Vulgata Latina, conservou-se a palavra, entre aspas, ave, abre parênteses, de onde teve origem a frase Ave Maria, fecha parênteses, uma expressão comum de saudação em latim e que significa salve ou seja feliz. Salve ou seja feliz. Mais propriamente traduzida aqui por alegra-te. Outra expressão que aparece em algumas versões da Bíblia é, entre aspas, cheia de graça, numa referência ao favor de Deus para com sua serva. A tradução e o sentido mais literal dessa frase nos originais gregos são, abre aspas, tu que foste e permaneces repleta do favor divino, fecha aspas. Voltando em Juízes, então nós lemos aqui que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Eber, o queneu, seja ela mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Aí que nós vemos lá uma referência cruzada em Lucas 1:28. Continuando, Cícera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, numa taça digna dos príncipes, serviu-lhe coalhada. Versículo 26. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Cícera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e traspassou suas têmporas. Versículo 27. Aos seus pés ele se curvou
desabou e ali ficou prostrado, onde caiu e ali mesmo ficou sem vida. Versículo 28. A janela, a mãe de Cícera se debruçava e contemplava o horizonte. Atrás da grade, ela queixava-se. Por que tarda o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos? Versículo 29. As mais sábias de suas damas de companhia davam-lhe palavras de conforto. E ela repetia para si mesma, Versículo 30. Eles devem estar repartindo os despojos. Uma moça, 2 moças para cada guerreiro. Finos tecidos bordados e roupas coloridas para Cícera. 1 enfeite, 2 enfeites para o meu pescoço. E versículo 31. Assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahvé, mas todos que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. Versículo 32. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Na versão da Almeida Revista Corrigida está: e sossegou a terra 40 anos. E na King James, e a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Paz e descanso. Sossegou a terra 40 anos. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes, capítulo 5. Lembrando que nós estamos lendo o Velho Testamento, mas o Velho Testamento se cumpriu em Jesus. Hoje nós vivemos o Novo Testamento e buscamos obedecer ao Senhor. Nós cremos em Jesus e nós ouvimos somente a voz de Jesus. Então, por que está lendo o Velho Testamento? Para nós termos conhecimento histórico. Mas nós cremos, nós buscamos viver em obediência à palavra que sai da boca de Jesus no Novo Testamento.